Já está gravando. Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de dezembro, nosso encontro sobre TCC. Eu passo a palavra para a Juliana. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Então, estamos aqui, né, finalizando um semestre e não poderíamos, né, de deixar de ter esse encontro, né, porque é algo que já cria uma ansiedade, né, principalmente para os alunos que no próximo semestre, né, terão ali o famoso TCC, né, até o título do nosso encontro hoje, TCC e agora. Então, desvendando, né, o TCC no curso de pedagogia e principalmente, né, para os estudantes aqui da modalidade em EAD, né, que também vem aí uma preocupação de como será, né, esse processo. Então, hoje, né, o nosso encontro, nós vamos trazer algumas questões mais de resolução, de regulamento do curso, né, nós não vamos ter aqui algo específico de como que nós vamos estar, né, desenvolvendo o TCC. Vocês terão, né, aí praticamente um ano, né, 2 semestres para estar desenvolvendo o TCC de vocês, mas tem alguns pontos que são importantes de estar, né, discutindo na noite de hoje. Então, para esse nosso encontro, nós vamos estar, né, eu vou estar organizando a apresentação, falando, então, num primeiro momento do regulamento do TCC, né, então, como que a universidade, né, existe um regulamento, então, como que nós vamos estar desenvolvendo esse TCC no curso de pedagogia especificamente, quais são os objetivos, então, do TCC, quais são as características, né, e os componentes curriculares, porque o TCC, ele não acontece em um único semestre ou módulo, né, mas ele tem ali uma continuidade, onde nós vamos nomeá-los, né, em componentes curriculares, as orientações mais gerais, né, em relação a como desenvolver esse TCC ao longo aí dos 2 semestres, e como que é feita essa elaboração e a avaliação do TCC, né? Então, a fala vai estar organizada nesses tópicos, depois abriremos para perguntas, ao longo, né, eu prefiro ir primeiro apresentando, mas se vocês quiserem interromper também, fiquem à vontade. Talvez ao longo da apresentação vão aparecendo, né, algumas respostas às dúvidas de vocês, mas fiquem à vontade para interromper. Então, a gente começa, né, já falando um pouquinho, né, então, o nosso TCC, ele está regulamentado, né, então, existe uma portaria, né, que foi aprovada, né, dentro da nossa instituição. Essa portaria, ela está em vigor desde setembro de 2019, então, é o último regulamento que nós temos, né, em relação ao trabalho de conclusão de curso, para, né, a graduação, seja na modalidade em educação, né, presencial ou em EAD, né, então, tanto nos campos Bragança Paulista, Itatiba, e nas diferentes modalidades, né, na educação à distância. E é um regulamento, não é específico para o curso de pedagogia, mas é para a Universidade de São Francisco. Então, todos os cursos, né, seguem o mesmo regulamento para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Claro que aí, a partir desse regulamento, e é o que nós vamos encontrar, né, no artigo 1º desse regulamento, que é um componente, né, então, o TCC, ele é um componente curricular obrigatório, né, então, ele é um pré-requisito, né, um requisito para a conclusão de um curso de graduação na Universidade de São Francisco. E aí, esse regulamento, ele também vai estar, né, alinhado conforme o projeto pedagógico dos cursos de graduação. E aí, sim, cada curso tem as suas diretrizes curriculares. Então, na semana passada, né, nós falamos um pouquinho do estágio, que o estágio também, né, ele tem ali algumas particularidades dentro das diretrizes. Então, o TCC, ele também é organizado pensando numa normativa. Então, nós temos diretrizes que vêm acima da universidade, né, que precisam compor, né, o nosso componente curricular do TCC. E aí, a partir dessas diretrizes, cada curso tem o seu
projeto pedagógico, né, que é o que nós chamamos de PPC, e dentro desse PPC, então, estarão, né, todas as orientações específicas e particulares, né, de cada curso. Mas, de modo geral, né, o regulamento, ele serve para todos os cursos, só com algumas adequações aí conforme o curso e conforme as diretrizes, algumas exigências. Então, como eu falei no início, né, é algo que não é específico do curso de pedagogia. Aí, quando for específico, eu vou direcionando, né, na minha fala. E qual é, então, o objetivos, né? Quais são os objetivos do TCC? Então, dentro do nosso regulamento, nós temos 3 objetivos maiores, né, a ser desenvolvidos neste componente curricular. Então, primeiro é possibilitar, né, que os estudantes tenham a capacidade, né, de desenvolver a questão da pesquisa, a questão científica, né, então, quando nós vamos para as nossas diretrizes, né, e até fazendo já um complemento, nas atividades fugiu o nome, das atividades complementares, né, dentro do curso vocês precisam cumprir o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o TCC, ele vem ao encontro, né, dessa possibilidade de desenvolver o aluno nessa questão da pesquisa, né, então, desenvolver essa capacidade científica. Um segundo objetivo seria, então, habilitar o estudante a utilizar a metodologia científica adequada, né, à elaboração de trabalhos de pesquisa. Então, a partir daquilo que a gente se propõe a estudar, a pesquisar, né, a aprofundar, né, e aí, a partir do momento que nós estamos fazendo isso, nós já estamos produzindo ciência, e nessa produção de ciência, qual é a metodologia mais adequada para aquele estudo? Então, ao longo do desenvolvimento do TCC, nós vamos ter, né, nós vamos conhecer aí diferentes metodologias, e qual metodologia, né, vem ao encontro daquilo que me instiga, daquilo que eu quero pesquisar, daquilo que eu quero aprofundar, né, e desenvolver essa capacidade científica. E, por fim, né, um terceiro objetivo é possibilitar, então, a integração, né, e a revisão dos conceitos e conhecimentos que vão sendo, né, desenvolvidos, adquiridos aí durante o curso e nos diferentes componentes curriculares, né, então, nos diferentes componentes que vocês terão, né, ao longo do curso, teremos conceitos, vamos desenvolvendo aí aprendizagens e conhecimentos, e a partir, sempre tem alguma temática que nos instiga, sempre tem algo que nós queremos nos aprofundar, né, de buscar mais informações, e aí como que eu vou fazer essa integração, como que eu vou buscar, né, ciência já produzida, como que eu faço essa relação com aquelas questões que eu ainda desejo, né, aprofundar e pesquisar. A pesquisa, eu falo que ela nunca tem um fim, né, a gente é um eterno pesquisar, e nós sempre abrimos possibilidades, né, de outras pessoas dar continuidade naquilo que nós estamos ali levantando, né, como questionamentos, dúvidas, né, algumas coisas que já vão sendo mostradas e provadas, né, mas que sempre tem outras possibilidades, né, tudo vai depender da metodologia, tudo vai depender, né, da teoria, né, dos pressupostos teóricos, as vertentes, então são diversas possibilidades que vocês vão desenvolver ali, né, ao longo do TCC. E, a partir disso, então, nós temos, né, as características do TCC. Então, quais, né, são essas características maiores em relação ao nosso TCC? Primeira questão, né, é um trabalho de pesquisa, como eu estava falando, sempre relacionado a um tema, né, a um tema, eu falo que desenvolver pesquisa tem que ser um tema que te desperte, né, que tenha uma curiosidade, algo que realmente você queira investigar, mas que esse tema ele precisa estar relacionado com algum dos eixos, né, temáticos, com algum dos componentes curriculares que vocês tiveram ao longo do curso. Então, a gente precisa trazer, né, essa relação com os componentes que vocês desenvolveram ao longo, né, do curso de pedagogia.
O nosso TCC, né, nós temos, além dessa resolução, desse regulamento do TCC, a universidade, ela também disponibiliza, né, nós temos um manual para a normalização, né, normatização de trabalhos acadêmicos da Universidade de São Francisco. E dentro desse manual, né, ele vai trazer diversos gêneros de textos, né, porque o trabalho científico, ele pode ser feito no formato de monografia, no formato de artigo científico, portfólio, né, e outros gêneros, mas tudo precisa estar previsto dentro do projeto político, né, o projeto pedagógico do curso. E algo que é específico do nosso curso, né, do curso de pedagogia, que o TCC, ele vai ser, né, elaborado na forma de artigo científico. Então, dentro desse manual, né, de normalização desses trabalhos, ele vai trazer as orientações, né, do que se espera em termos de desenvolvimento, né, de um artigo científico, da mesma forma que ele apresenta como desenvolver uma monografia, como desenvolver uma dissertação de mestrado, ou como desenvolver uma tese de doutorado. Então, é um manual completo, né, que está sempre sendo reformulado e atualizado. Além, claro, de seguir depois todas as normatizações, as normas, né, da ABNT, né, que aí nós estamos falando de trabalho científico, e nós temos ali também normas, né, acadêmicas a serem seguidas. Em relação ainda, né, ao TCC, pensando nessas características, né, do TCC, algo que, com essa nova resolução, né, esse novo regulamento que está em vigor desde 2019, os trabalhos são elaborados em duplas, né, então o TCC, ele é desenvolvido em duplas, né, então pelos estudantes, então, claro que esses estudantes precisam buscar uma temática, né, algo que tenha uma afinidade e que queiram ali juntos, né, estar ali desenvolvendo esse trabalho. E só pode, né, ter um trio, vamos dizer assim, então, quando houver, né, no componente curricular, né, na turma, o número ímpar de estudantes matriculados naquele componente. E aí é o único que permitirá, então, apenas um trio para o desenvolvimento desse trabalho. Né? Então, a gente já, né, vai orientando para ter já esse contato, ver com os colegas, claro que depois, né, quando vocês tiverem os componentes curriculares que iniciam, né, a discussão dessa temática, vocês vão alinhar um pouquinho melhor, né, essas questões. Então, quais são os temas de interesse, e como que será depois desenvolvido todo esse trabalho. Seguindo, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos ali os componentes curriculares. Então, ao longo do curso, né, vocês têm 3 componentes que fazem parte, né, desse desenvolvimento do trabalho final, né, da conclusão e do TCC. Então, vocês tiveram já, né, a maioria já passou pela iniciação à pesquisa científica, que é um componente que normalmente ele acontece lá no começo do curso, segundo semestre, que é onde vocês vão ter ali um contato, né, o que é fazer uma pesquisa, quais são os gêneros de textos, né, então como eu pensar já iniciando, né, nesse processo de investigação. Depois, que é o que estamos, né, a passo agora para o próximo ano, é este componente, né, seminários em educação contemporânea. Então, neste seminário em educação contemporânea, é um componente onde vocês irão definir o tema de vocês, né, então, qual é o tema que vai ser desenvolvido no TCC, qual é a problemática, né, que vocês identificam a respeito dessa temática e que vai levá-los, então, a pesquisar, né? Então, quais são as hipóteses que vocês têm já em relação a essa problemática? Já começar a fazer, né, uma primeira busca sobre pesquisas já realizadas em relação a esse tema que vocês estão pretendendo, né, trazer como desenvolvimento. Então, nesse segundo, na verdade, né, componente curricular, é onde vocês irão desenvolver um projeto de pesquisa. Então, qual será o objetivo da pesquisa de vocês?
e qual metodologia vai ser utilizada para desenvolver essa pesquisa. Então, já considerando alguns pré-requisitos que, né, vocês já desenvolveram lá na iniciação científica, em termos de como fazer esse levantamento, né, qual o objetivo, qual é a hipótese, qual metodologia, então tudo isso nós teremos o professor que vai estar orientando vocês nesse processo, para depois, lá no final, então, do curso, né, no último semestre, 8º semestre, onde nós teremos o TCC mesmo, o trabalho de conclusão de curso. E aí, nesse TCC, já com o projeto definido, com os objetivos, com a metodologia definida, e já, né, com uma primeira fundamentação teórica, se vocês já começam a desenvolver uma fundamentação teórica de base, é onde vocês farão, né, desenvolverão, né, o TCC e escreverão o artigo que é o nosso produto final, né, em relação ao TCC. Um ponto que é muito importante destacar, né, e isso para que ninguém tenha problemas, né, hoje, dentro do nosso PPC e dentro do nosso curso, para vocês cursarem os seminários em educação contemporânea, o pré-requisito é ser aprovado na iniciação científica. Então, quem não está aprovado na iniciação científica não consegue fazer, né, não consegue se matricular. Ou não cursou. Ou não cursou, exatamente. Tem que ter concluído esse primeiro. É o pré-requisito para fazer esses seminários em educação contemporânea. E da mesma forma, quem não estiver aprovado ou não cursou os seminários em educação, não consegue fazer o trabalho de conclusão de curso. Né? Então, isso é algo que a gente sempre pede para os alunos ficarem atentos, porque senão acaba barrando vocês de estarem cursando, né? Porque é o requisito para dar continuidade e desenvolver, né, todo esse trabalho, né, todo o TCC. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta em relação? Então, na verdade, né, vocês têm 3 componentes curriculares que são específicos para, né, ajudá-los no desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso. E aí, então, né, seguindo, nós temos como que é feito, né, a organização do TCC. A partir desse segundo componente curricular, que é seminários, né, contemporâneos e pesquisa, vocês terão orientações, né? Então, nós temos 2 figuras nesse processo. Então, vocês terão o orientador metodológico, então, vocês terão um professor que vão dar todas as orientações, né, dessa parte de como desenvolver o projeto, como levantar a hipótese, objetivos, depois como desenvolver o próprio TCC, a escrita de um artigo científico. Então, ele vai trabalhar das questões mais metodológicas para desenvolver a pesquisa de vocês. E nós teremos também o orientador temático, que aí é aquele professor, docente, né, especialista no tema que vocês, né, especialista ou que tem um domínio maior no tema que vocês, né, estão ali se propondo a desenvolver o TCC. Então, dentro de cada papel aí desses diferentes orientadores, então, o metodológico é o responsável pelo componente curricular, né? Então, é ele que vai ser o professor responsável por este componente, seja de seminários quanto de TCC. E aí ele precisa, então, conhecer, né, e aplicar todas as regras que estão, né, que constam no nosso regulamento. Esse professor metodológico que vai organizar, né, vai elaborar o plano de ensino, o plano de atividades, como que ele vai organizar os encontros, ele que organiza o calendário, a entrega das atividades, né, em relação às etapas, né, do desenvolvimento desse trabalho. E o professor metodológico, né, o orientador metodológico, ele tem aí a finalidade, a função de informar os professores orientadores temáticos quanto ao planejamento. Então, é ele que depois alinha com esses orientadores temáticos qual vai ser o planejamento, qual é o cronograma de atividades, quais serão os critérios de avaliação. Então, normalmente,
cria-se, né, nós temos uma grade de avaliação, então o que se espera desenvolver dentro de cada componente, então é esse professor metodológico que vai ser o responsável por organização dessas etapas, né, e desse processo. E ao longo, claro, acompanhar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas etapas. Então, o metodológico é aquele que vai ter, né, no presencial, aulas semanais com os alunos, né, e no EAD, como que vai acontecer? Depois eu vou falar específico, mas ele vai acontecer do mesmo modo que acontece o estágio. Então, vocês terão um semestre, né, então sempre antecedendo um módulo, vocês terão um encontro com esse professor, com esse orientador metodológico, né? Então, onde ele vai trazer todas aí as orientações de como estar desenvolvendo, então, este trabalho. E o orientador temático, né, ele tem ali, ele também precisa conhecer e aplicar as regras constantes, né, no regulamento, mas é ele que vai conduzir e orientar os estudantes, né, verificando qual é a viabilidade do tema proposto para o estudante, ele que vai indicar leituras, né, para um aprofundamento na temática que vocês estão investigando, ele vai estar elaborando, né, em conjunto com os estudantes, né, qual vai ser o plano, né, e o cronograma, né, do projeto, do desenvolvimento desse TCC. Então, é aquele professor que vai orientar nas questões temáticas para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês, né? E aí também ele acompanha todas as etapas do processo. Então, o TCC, né, ele não tem nota, né, para o presencial N1, N2, ele só tem uma nota final de trabalho de conclusão do curso, e o dos seminários e do conclusão. Então, para cada componente, ele tem uma nota final. No EAD, tem partes de entrega, como no presencial, mas também tem uma nota final, né, das etapas entregues dessas partes que o professor metodológico... Acho que eu travei. Voltou? Então, tá tudo bem, Ju, estou te ouvindo. É porque eu vi a minha imagem e parou, eu falei, mas ok. E o professor, então, metodológico, ele que vai ser depois responsável, né, por atribuir nota, lançar tudo lá no sistema, mas sempre considerando, né, e alinhando ali com o professor orientador. E como eu estava dizendo, então, ele no início do semestre, né, ele já apresenta qual será o plano de atividades, quais são as etapas que vocês precisam entregar, né, ao longo do semestre. Né? Então, olha, vocês vão ter até uma tal data para definir o tema que vocês estarão desenvolvendo no TCC, né, de vocês. Depois, vocês terão até tal data para entregar qual seria a problemática, né, ou a hipótese, ou o objetivo do trabalho de vocês. Então, o processo ele vai sendo, né, organizado, mas vocês vão receber tudo isso logo nos primeiros encontros. Uma diferença, né, do primeiro componente curricular, que é os seminários. Nos seminários, o primeiro mês, vocês terão orientação só com o metodológico. Por quê? É o momento do professor metodológico passar, né, qual vai ser o plano de atividades, essa primeira tarefa de identificar quais serão as temáticas, os temas que vocês irão desenvolver. Por quê? Feito isso, esse professor passa para a coordenação uma relação dos trabalhos, né, as temáticas, e aí a partir daí que nós vamos definir quem serão os professores orientadores temáticos. A gente não tem como definir antes, né? Então, por isso que nesse componente curricular, a orientação temática vai acontecer só no mês subsequente. Então, se nós vamos começar as aulas em fevereiro, estou falando para o presencial. Então, vocês só saberão quem irá ser o orientador temático de vocês só lá para março, né? Começo de março, meados de março. O EAD, nós ainda estamos finalizando, né, a organização, mas muito provavelmente vocês terão, após o segundo módulo, contato com esse orientador, mas nós estamos ainda fechando para que vocês tenham, né, uma qualidade aí nessa orientação temática. E a partir do TCC,
né, que é o último componente curricular, aí vocês já iniciam com os 2 orientadores, porque aí vocês já sabem quem é o orientador temático, né, a gente procura deixar o mesmo professor, né, para dar continuidade no trabalho de vocês, a não ser que ao longo do processo nós tenhamos, né, algum impedimento que há necessidade de fazer essa troca, mas muitas vezes, né, nós temos mantido, né, esses professores temáticos. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta, vocês querem que eu responda agora? Ela me colocou. Acho que é melhor deixar para o final, Tá Ju. Segue, que eu acho que essa pergunta porque boa. também, sim, não tem mais muita coisa. Então, nós vamos ter, né, 2 figuras, 2 papéis aí em relação a esses orientadores, o metodológico e o temático. Aqui é exclusivo para o EAD, né, então, aqui ainda é um primeiro, né, a imagem acaba sendo pequenininha, porque a gente tentou trazer aqui numa lógica, mas o que acontece? Então, como eu falei para vocês, então vocês terão, né, um primeiro encontro com esse orientador metodológico, então aqui, um primeiro encontro com esse orientador metodológico, feito normalmente na primeira semana do mês. Aí começa o módulo 1 de vocês, então conforme o calendário do curso, né, então vocês vão ter um módulo lá, um outro componente curricular, e ao longo desse mês todo, vocês terão que cumprir uma tarefa que esse professor já irá direcionar a vocês, né, logo no primeiro encontro. Porque essa primeira tarefa, né, já dou um spoiler aqui para vocês, é a escolha do tema, é a temática. Então, olha só, vocês têm aí um tempinho já para pensar nessa escolha, né, do tema. Aí tem aqui a entrega da primeira tarefa. 4ª semana do mês ou junto, né, com o segundo encontro, né, nós estamos ainda estudando qual será as melhores semanas para a entrega. Aí, antes de começar o módulo 2, a entrega, né, a orientação metodológica, e também com uma tarefa a ser entregue. Aí, a partir daqui, né, módulo 3, é onde vai entrar, olha, o orientador temático. E esse orientador temático, então, vai acontecer sempre na 2ª semana do mês. Então, quando entrar o orientador temático, vocês terão, primeira semana do mês, o encontro com o orientador metodológico, aí tem o módulo 3 que começa, e aí, junto com o módulo 3, na 2ª semana, vocês terão o orientador temático. São encontros que aí, claro, vai ter todo um cronograma, uma organização, né, cada dupla com o seu orientador, então, nós precisamos de um tempo para fazer isso tudo muito bem alinhado. E aí nós vamos fazendo até terminar o semestre, nessa intercalando orientador metodológico, com tarefas a serem entregues e o orientador temático. Então, a gente vivenciou já semestre, claro que não foi no EAD, né, mas quando nós temos já toda uma organização, um planejamento, ele aconteceu e foi super tranquilo. Então, fiquem bem que vai dar tudo certo em relação aí ao TCC. E aí, então, né, a elaboração e a avaliação. Então, como eu falei para vocês, nos seminários, vocês irão elaborar um projeto de pesquisa, né, e vocês serão avaliados, então, por esse projeto de pesquisa. Aí, como eu falei para vocês, a gente sempre tem uma grade de avaliação, então, o que se espera, né, dentro da entrega desse projeto de pesquisa, o que precisa conter, né, então, atende, como que está esse projeto, então, é onde vão ser, né, desenvolvidos, claro que cada tarefa, principalmente do EAD, que vocês entregam ali também, né, irá compor a nota e a avaliação de vocês em relação ao TCC. No componente curricular TCC é onde vocês irão desenvolver o trabalho de pesquisa, então onde vocês estarão, né, nesse processo de escrita do artigo científico. E aí a finalização, né, é o artigo pronto, desenvolvido, né, escrito. Aí uma particularidade, então a avaliação de vocês é pelo artigo e também por uma grade, né, de avaliação. E aí uma particularidade que só pertence à modalidade presencial, que vocês também precisam fazer a apresentação pública do trabalho. Então, é onde vocês passarão, né, por uma banca,
Então, também tem que apresentar, né, o trabalho de vocês. E aí, vocês também, né, uma parte da nota de vocês é considerado durante a banca, né, durante essa apresentação. Tá? Então, é a única diferença que nós vamos ter da modalidade, né, do EAD para o presencial. Então, o EAD é avaliado somente pelo desenvolvimento do trabalho, né, do artigo científico. Tá? Bom, e aí? E aí, então, a elaboração ainda, né, a avaliação, depois de finalizado, né, todo o processo, precisa ter uma entrega devidamente protocolizada, né, claro que nas salas virtuais, nos espaços que os professores indicam, mas precisa ser, né, uma versão final, precisa ser postada com data, tem prazos, que esse é o professor, né, o orientador metodológico que vai direcionar isso a vocês, isso desde lá do primeiro encontro. E para aprovação, né, o estudante deverá alcançar a porcentagem de presença prevista, né, então considera como prevista, e obter nota igual ou superior a 7 para ser aprovado. Né? Então, isso é algo que vem diferente dos outros componentes curriculares, mas o TCC, para ser aprovado, nota superior a 7, e dentro, né, depois da normativa do nosso curso, nota igual ou superior a 9 é quando o trabalho ele vai para publicação, né, nos espaços da universidade. Né? Então, nós temos somente os trabalhos com nota superior, né, igual ou superior a 9, que ele é publicado, mas para a aprovação, nota 7. Tá? Então, esse é um requisito que consta no nosso regulamento. E aí, chegamos às perguntas, né, e às dúvidas. Então, como eu falei para vocês, né, hoje foi mais, o nosso intuito é apresentar, né, o regulamento, como que é o processo, né, essa função desses dois orientadores, que antes nós não tínhamos, né, mas que é uma resolução que está desde 2019, né, e que nós também passamos aí por adaptações ao longo. E aí voltamos aqui. Ju, eu quero acrescentar duas coisas. Pode acrescentar. Sim, Josimaré, a dupla é o que a Juliana falou no início, né? A resolução, ela é uma resolução da instituição, então o trabalho em dupla é uma resolução para toda a universidade. Já tem gente levantando a mão, já passo a palavra. Eu quero acrescentar duas coisas. Normalmente os estudantes sofrem demais com o TCC. Então, é um momento de uma tortura demais. Ai, meu Deus, é o fim do mundo. Então, eu queria dizer para vocês, assim, em primeiro lugar, a Juliana até já deu spoiler aí da primeira tarefa, né, entrega do tema. Escolham com muito amor e com muito carinho o tema que vocês vão trabalhar, porque é um tema que vocês vão acordar e dormir com ele por muito tempo, né, pelo menos um ano, se vocês começarem, né? Então, é um ano que vocês vão ter que pesquisar esse tema, que vocês vão ter que escrever sobre esse tema. Para os estudantes que eu vi que alguns aqui que entraram, não estão ainda não vão ser do TCC. Alguns eu sei que já são, semestre que vem já são do TCC, mas alguns ainda não. Então, preparem-se para o TCC com a sua própria formação. O que é se preparar para o TCC? Leiam muito, escrevam, porque por que vocês sofrem? Porque vocês não estão acostumados a ler, não estão a ler artigos científicos, não estão acostumados a escrever de uma maneira mais acadêmica. Então, a gente escreve muito no WhatsApp para o amigo, como é que fala? Faz tudo com símbolos lá, coloca. Então, assim, é uma mudança na modalidade da escrita, é um outro gênero que vocês não conhecem. Não é que é uma mágica, claro, não é, vocês... Eu também, quando fiz o meu TCC, não sabia escrever TCC, né? Isso é uma transformação, uma aprendizagem de um gênero novo. Mas, quanto mais a gente estiver familiarizado com esse gênero, mais fácil é esse processo. E quanto mais familiarizado
familiaridade a gente tiver com o tema que a gente escolher, mais fácil é de trabalhar com esse tema. Então, muitas vezes eu falo assim, eu acho bonito esse tema, mas eu não gosto dele. Então, não adianta fazer. Né? Tem que fazer algum tema que aquele tema faça sentido para vocês, que é uma pesquisa que ela vai ter uma resposta para alguma coisa que vocês querem buscar, né? Uhum. Eu acho que isso é importante de pensar como um começo de pesquisa. Fala, José. Tem a pergunta da Isabela no chat. Já posso fazer a pergunta? Pode. Parabéns pela apresentação, professor. Então, eu não estou na pedagogia, eu estou na teologia, e ainda falta, acho que 2 semestres para eu começar a entrar no TCC. Só que nesse semestre eu comecei num programa de iniciação científica, e me apresentei, inclusive, no Congresso Nacional de Iniciação Científica, que foi semana passada. E aí eu tenho a dúvida, eu não estava sabendo sobre a questão da dupla, porque o que eu pensei inicialmente no desenvolvimento do meu projeto de trabalho na iniciação científica foi dar sequência na iniciação científica já como um pontapé para o TCC, já sabendo que ele iria gerar a escrita de um artigo, de um assunto que me comove muito, que eu gosto muito de estudar, de descobrir, etc. e tal. Só que eu não sei como é que eu vou agir essa questão, já que vai ser em dupla, porque a iniciação, meu plano de trabalho é sozinho, não é em dupla com ninguém, né? E a outra dúvida seria em relação a esses 2 orientadores que a professora falou. Seria só em relação para o curso de pedagogia ou vai ser, todos os cursos vão ser assim? Isso. Essa questão do orientador, então, essa questão do trabalho ser obrigatoriamente em dupla, isso para todos os cursos, né? E a questão do orientador metodológico e o orientador temático também, né? Então, esse regulamento são para todos os cursos da Universidade de São Francisco. O que fica a critério do curso é a escrita, a modalidade, assim, o gênero de texto. Então, tem cursos que ainda mantêm a monografia, tem cursos indo para relatório, portfólio, e o nosso específico será, né, o artigo científico. Mas essa questão do trabalho realmente ser em dupla, né, isso é institucional. Ele é institucional, é um regulamento da instituição. O que você tem que fazer é achar alguém que queira fazer um tema parecido com o seu. Próximo, e aí, aí vocês se juntam e ele vai ter interesse. Então, normalmente acontece isso. A gente tem visto temas assim, os mais inusitados, e as pessoas se acham, né, nos trabalhos. E o professor, o metodológico, como ele terá, né, essa função inicial de ajudar os alunos, né, os grupos a alinhar esses projetos também, né, a temática. Então, por exemplo, nós temos, de repente, um aluno lá, né, vou falar do curso de pedagogia. Mas eu quero falar sobre as questões da afetividade na educação infantil. Mas eu queria tanto falar sobre o papel do coordenador na instituição, e aí, de repente, nenhum projeto alinhou, né, a questão da afetividade na educação infantil e o papel do coordenador nesse processo. E aí tem uma investigação, né, aí vem a questão da metodologia. Então, na metodologia, nós temos os alunos que acabam só fazendo uma revisão bibliográfica, ou vão buscar, né, nas leituras respostas, né, buscar informações sobre aquilo que eles desejam, e tem alunos que já, não, eu quero ir além, eu quero ir a campo, eu quero trazer uma experiência, eu vou fazer uma entrevista, eu vou observar uma sala de aula, ou eu vou fazer, né, hoje nós estamos trabalhando muito com pesquisas narrativas, então narrativas de próprias experiências, né, eu acabei de orientar um TCC que as alunas trouxeram a experiência do estágio relacionada à inclusão, né, então elas fizeram, então aí vai na questão da metodologia,
Agora, uma coisa também que é muito importante, e que isso, nesse componente curricular seminários, né, vocês terão, ao longo do desenvolvimento do projeto, se vocês envolverem pessoas, né, aí é preciso passar esse projeto para o comitê de ética, a gente precisa de autorização. E aí sim, a gente tem um outro processo que demanda um pouquinho mais de tempo, que aí precisa tentar encaminhar esse projeto, né, ao comitê de ética, nesse componente de seminários, porque lá no último TCC é o momento de você já estar coletando dados e analisando os dados, né, porque vocês terão um semestre para isso. Mas tudo isso, o metodológico, ele orienta vocês logo no início, né? Ah, então, olha, professor, eu queria tanto fazer uma pesquisa de campo, que eu vou voltar para a escola que eu estudei, eu vou entrevistar a professora, né? Eu tive uma outra orientanda que ela reencontrou a professora da educação infantil, e aí ela fez um relato, ela fez uma entrevista, e foi alinhando, né, com as questões que ela foi estudando, desenvolvendo ao longo do curso. Então, existem diferentes possibilidades, por isso que o ideal é ir amadurecendo, e depois esse professor metodológico vai ajudar a fazer, né, esse casamento das duplas. Só para responder aqui o da Isabela, aí eu já passo para a Márcia, que levantou a mão. José, não sei se já respondeu. Certo, obrigado. Então, tá bom. A Isabela pergunta que caso eu faça a disciplina de seminários no presencial e tenha que mudar para o EAD no TCC, como ficaria, né? Eu teria que encontrar uma nova dupla e um novo tema, ou posso continuar com o mesmo? O tema até poderia continuar, se dentro depois da organização lá do TCC, porque isso também é algo que a gente sai, né, desses seminários com um projeto praticamente pronto, mas quando chega lá no TCC final, às vezes precisa fazer alguns ajustes. Então, o aluno que não cursou, por isso que agora nós temos esses pré-requisitos, porque antes não tinha pré-requisito. E aí, às vezes, o aluno fazia o TCC2, depois vinha para o TCC1. Como que você faz o TCC2 sem antes fazer, né, o projeto? Então, tem algumas questões. Então, no caso, né, quando tem essa modificação, aí, novamente, o professor metodológico, no início do semestre. Então, assim, a sala é número par ou número ímpar? Né, de repente, é um número ímpar. Você, Isabela, chegou já nas duplas todas formadas, e só você. Então, você vai ter que se adequar a uma dupla já formada, e aí nós vamos buscar um tema que seja mais próximo. Então, tudo isso, a gente não temos como ter assim, certeza, é só quando realmente o componente está sendo ofertado, e é esse o papel do professor metodológico, né, de ajudar e ajustar vocês nesse processo. Mas é interessante porque quando nós estamos nesse processo de pesquisa, de busca, é importante esse trabalho coletivo, colaborativo, com outras, né, outras leituras e outras visões e temáticas que podem, né, a gente sempre busca ali uma forma de ter essa integração. O que mais? A Márcia, que levantou a mão primeiro, depois passo para a Carolina. Ô, Pro, minha dúvida é quase igual a parecida da nossa colega aí. E, tipo, semestre que vem, eu não sei se eu vou conseguir fazer presencial. Só que eu já tenho minha dupla para me fazer o meu TCC. E aí, quando eu fosse retornar presencial, eu poderia continuar com a minha dupla, com o mesmo tema? Então... A dupla não é casamento, gente. Aí depende, cara, porque aí é difícil, a gente não pode, foi o que eu falei, eu não posso falar para você, vai, consegue, né? Vai depender do andamento, porque você tem a dupla, mas aí com você. A sua dupla, ela também vai ter que fazer a não ser que a sua dupla vá com você para o EAD, depois as duas voltem, né? Ou duas no presencial, vice-versa. Mas se uma vai... Tem que ir para o EAD, viu? Se uma vai e a outra fica, as duas têm que cumprir, né? As duas têm que cumprir tarefas que são em duplas.
Eu tenho essa dúvida porque eu ainda não tenho nada decidido, entendeu? Entendi. Como dar pro EAD. Por isso que eu quero saber, porque como eu já tenho minha dupla e eu não vou abrir mão, então eu... É porque ela não quer perder a dupla dela, entendeu? Porque a dupla dela é maravilhosa, então ela não quer perder a dupla. Eu não acredito que é essa pessoa, sua dupla. Presencial. Então, Milena, pode fazer ir para o EAD, depois você volta para o presencial, ou vice-versa. Viu, Mi? Obrigada, viu, Pro? Imagina. Mais alguma dúvida? Alguém mais que gostaria? Perguntas? Pessoal, Esse encontro de hoje não está no YouTube, né? É um evento direto nosso pelo Meet. Aí, como a professora Ermelinda colocou, nós vamos depois disponibilizar nas salas virtuais, né, para as turmas que terão o TCC, né, o seminário, que é o primeiro componente curricular. Aí, quem forma essa dupla? Então, vai ser junto com o professor orientador temático. O metodológico, desculpa, porque ele vai fazer qual é, né? Então, ele cria planilha, ele vai, né, conversar quais são os temas que vocês gostariam de pesquisar, então ele vai verificar quais temas são próximos, ou que temas que não são tão próximos, mas que consegue articular, né? Alguns já chegam com duplas prontas, né? É quase que um casamento, mas outros não. Então, é tudo com o professor metodológico. Por isso, né, que o primeiro mês é um mês de alinhamento e de organização dessas duplas, que aí a partir do segundo mês, né, quase terceiro, que o orientador temático realmente irá entrar, né, e atuar com vocês. Sabe que eu queria ter alguma pergunta? Eu queria perguntar se ficou claro para vocês a diferença entre o orientador metodológico e o orientador temático. Acho que isso é importante de vocês entenderem, né? Se isso ficou claro, se vocês querem que reforce essa explicação. Fala, Carolina. Acho que da Carolina já está, ela não abaixou. Acho que a Márcia também havia levantado, depois baixou a mão. Desculpa, Pro, realmente eu não tinha baixado a mão. Imagina. Desculpa, professora, que a minha internet está uma beleza. Eu não vou nem ligar a câmera. Assim, a minha dúvida as duplas serão formadas nos seminários já, é isso? Isso. Tá. E os temas, o nosso orientador, ele que vai disponibilizar? Não, ele para dar um norte, assim, tipo assim, eu não sei assim. Primeiro ele vai trazer assim, ele vai fazer discussões com vocês, né? Assim, quais temáticas que vocês gostariam, mas ele não vai trazer pronto opções. Ele vai ouvir e a partir do que vocês, porque assim, a temática tem que ser algo que seja prazeroso, né? É algo que você queira aprofundar. Então, dos componentes que você está tendo, né, ao longo do curso, sempre tem aquele que te chama atenção, que te instiga, que te provoca, e você fala assim, nossa, eu quero pesquisar mais sobre isso. E aí, a partir daí, então, assim, a temática, então, como eu falei, eu quero discutir, né, meu tema vai ser sobre a inclusão, né, mas o que é da inclusão? O que talvez ainda te provoque a buscar sobre isso? Então, por isso que o ideal é vocês já chegarem com um pensamento. Claro que o metodológico, ele te direciona. Depois, o temático, ele também acaba fazendo alguns ajustes, porque aí ele vai alinhar um pouco mais com a questão da perspectiva teórica que ele defende, né? E aí ele vai alinhando nessa perspectiva teórica. Porque eu lembro da disciplina que falava muito de a gente tem que já ter uma pergunta para a gente começar aí a trabalhar um tema, né? Assim, eu gosto assim, de muita coisa, mas assim, confesso que essa acho que era a parte, como a professora falou, que a gente fica mais preocupado, mas vamos lá. O orientador, ele vai te ajudando, é o que a Juliana falou. Você tem uma ideia, assim, normalmente os estudantes chegam com várias ideias, e aí o orientador vai te ajudando, vai afunilando essa ideia. É isso que é o papel do orientador também. Uhum.
Agora, tem uma pergunta aqui, deixa eu só responder aqui, Ju, acho que é do Norberto, né? Norberto, nós vamos disponibilizar esses vídeos de alguma maneira para que vocês tenham acesso posteriormente. A gente como está terminando as aulas, a ideia é mas a gente vê, porque ele não está no TCC, por isso que ele está falando que ele não... Mas a gente pede para colocar em alguma sala dos semestres anteriores também, mas só agora no começo do semestre. Acho que é importante, se vocês têm interesse, que você possa assistir mesmo. Os encontros... e uma pergunta da Thalita sobre os encontros, eu vou perguntar, Ju, e você responde, tá? Esses encontros com o professor, vamos fazer online, se não tivermos como participar na hora da aula? Então... os encontros, modalidade presencial, hora de aula. O temático, aí a gente ainda precisa verificar, mas normalmente também é um ajuste com o professor. Online, fazer esses encontros, aí o professor vai alinhando, né? Mas a gente vai ter um cronograma, porque os professores também têm vamos dizer assim, eles também têm os horários em outros componentes curriculares, né? Eles também têm uma jornada. Via de regra, acho que o que fica mais fácil, não é assim, pensar assim, o metodológico é aquele que está na grade, é o dia da aula, vocês têm aula do componente metodológico. O temático, o professor vai organizar o horário com vocês. No EAD tem aquele esquema que a Juliana apresentou para vocês, mas também na semana o professor marca o encontro com vocês. Do EAD seria importante, né, que vocês, porque aí esse encontro com o docente, ele vai ser online, né, e é um encontro por mês. Então, quem não conseguir participar, né, remotamente naquele horário, que é um momento síncrono, terá que assistir depois, né, a gravação, e aí, né, é um trabalho que o professor ele não consegue atendê-los em outros horários. Aí agora o temático também, ele vai ter um dia, um horário específico para essas orientações, né? Então é um alinhamento. Então, nesse aspecto, a gente, né, pede para que vocês tentem buscar, né, uma organização, né, acompanhar, mas tudo isso vai ser alinhado no começo do semestre, né? Cada turma tem as particularidades, então nós não temos como falar assim, vai ser via de regra isso. Não. Primeiro o professor, esse é o papel do metodológico. Ele vai ver o grupo, qual é a necessidade, como que ele vai organizar o trabalho para dar andamento aí às orientações. Respondido. Juliana e a Cecília. Juliana. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, tudo bem. De acordo com a Proju, então não precisa ficar com o coração ansioso, né? Pode curtir as férias tranquilo, porque nas primeiras reuniões de seminários, aí nós encontraremos o nosso parceiro de trabalho, então. Não há necessidade de correr atrás de alguém. Não precisa arrumar casamento nas férias. O que é importante é ter assim, o tema. Né, o tema que eu gostaria, porque aí é a partir desse tema que vai ser pensado nessa organização. Então tá bom, muito obrigada. Juliana, não precisa pensar em casamento nas férias, pode ficar então. na sua praia, sossegada. Pretendo descansar. Isso, vai curtir suas férias sossegada. Então tá bom, obrigada, boa noite. Imagina. Cecília? Professora, assim, no caso, você falou que não vai ter a apresentação do TCC do EAD. Isso. E aí não é só referente à nota mesmo. Aí é só o artigo, a entrega do trabalho final. Porque É porque eu presenciei umas bancas de pedagogia que as meninas apresentavam. Isso. Aí eu falei, será que vai ter que ter apresentação? Só para o presencial, aí é uma exigência, mas do EAD não faz parte do... E no caso, se o meu colega for de outro polo, eu posso fazer a dupla normal? Sim. Pode fazer a dupla normal, porque aí vocês vão ter as orientações, né, nesse momento síncrono, e vocês depois também podem alinhar. A gente trabalha muito em Drive, né? Então, agora, mesmo presencial que nós tivemos, toda a orientação remota
foi tudo por Meet e por Drive, né? Então, estabeleci ali algumas possibilidades, né, com metodológico, com temático, e ia desenvolvendo o trabalho. E aí tem também uma divisão de tarefas, vocês vão, cada um ficar responsável por uma parte, então é importante, isso o orientador temático vai apoiando, né, de como que vocês vão trabalhando. Isso. E aí, no caso, antigamente eu tinha a aula presencial no polo, uma vez na semana. Então, ano que vem não vai ter, vai continuar do mesmo jeito que está. Então, só uma resposta rápida, tecnólogo não tem TCC, tá? Vai lá, Gabriel. Boa noite, professoras, tudo bem? Boa noite a todos. É só uma curiosidade, porque eu também faço iniciação científica Caju, então estou um tempinho já dentro dessa parte. Só uma questão que eu fiquei um pouquinho com dúvida. Caso eu escolha minha dupla, dê tudo certo, esteja alinhado esse projeto. Como o TCC é um andamento de 1 ano, tudo certinho, desde a metodologia, a estruturação, se acontece alguma coisa com a minha dupla, a minha temática ela fica a mesma, tipo, eu não modifico nada, eu continuo dando seguimento. Em caso de divórcio, quem fica com o cachorro, é isso? Exato. Só por curiosidade. Olha, e a gente tem que chamar um advogado para verificar quem que é o dono real do cachorro. Eu já... Olha, Gabriel, aconteceu de na última hora ter que, assim, não deu certo, precisou mudar, e aí, assim, tenta alinhar. Tenta alinhar, tá. Tenta alinhar, né? O que não pode é fazer individual. Olha, aqui de novo o pessoal de tecnólogos, os tecnólogos, eles estão perguntando. Norberto também é de teologia, então, porque é assim, deixa a gente só explicar assim, esse formato aqui, o que a Juliana explicou no começo, assim, existe uma normatização da USF, mas o gênero, ele muda de alguns cursos para outros. Então, na pedagogia, o gênero do TCC é o artigo. Na teologia, é um outro gênero, e aí eu não vou saber explicitar para vocês, eu acho que a Juliana também não sabe qual é o gênero, parece que é se não me engano, vocês entregam um relato de experiência, não é artigo, mas eu não tenho certeza. E aí é uma orientação da coordenação do curso de teologia. Então, a mesma coisa dos tecnólogos. Os tecnólogos seguem uma orientação do gênero que é entregue do TCC, que é da coordenação do curso. E aí eu não tenho... A gente não sabe para te dizer com certeza. Então, assim, eu sei que não é TCC... no sentido de artigo, isso eu tenho certeza que não é. Então, esse formato artigo, ele é muito específico do curso de pedagogia, tá? Aí, por isso, se vocês tiverem vontade de fazer artigo, gente, vem todo para pedagogia, a gente está de portas abertas para receber vocês. Ou para iniciação científica. Olha, pedagogia é o melhor curso da universidade. Eu não estou falando isso porque eu sou pedagoga, eu só estou falando isso porque eu acho. Então, terminem os cursos de vocês e venham fazer a segunda graduação aqui na pedagogia. Uhum. E aí, essa questão das duplas também, né, eu sei que algum curso específico também muda, mas, de modo geral, todos é obrigatório, como a professora Ermelinda falou. Agora, a apresentação, né, no EAD, não tem apresentação presencial, não tem apresentação, né, a comunicação do trabalho, é só realmente a entrega do trabalho escrito. Mas vocês podem também, né, se inscrever, né, a universidade sempre, acho que o próprio Norberto colocou que ele participou do encontro, né, de iniciação científica, a própria universidade, né, ela sempre faz os encontros, né, de pesquisa, extensão, e também alunos podem apresentar o trabalho em andamento, projeto, então é interessante participar desses diferentes eventos, né. Aí já recebemos oficialmente que o ano que vem será em maio, né, ao evento da universidade em relação à pesquisa, né, a iniciação, o programa de pós, vão ser até dia 6 e 7 de maio, sexta e sábado, para que todos possam participar. Só estão ainda definindo como será, né, se vai ser remoto,
se vai ser híbrido, se vai ser presencial. Mas E aí, no estão caso, convidados. professora, mais uma curiosidade. A colação de grau, como que vai ser? Porque assim, não vai ter apresentação, e aí a gente vai para São Paulo, Cecília, vem para olha, Petrópolis. agora você me pegou, eu não faço a menor ideia. Não fazemos Eu ideia adoraria também. que fosse presencial, e aí eu teria que ir para Petrópolis, porque eu sou a coordenadora do curso, né, Ju? A gente ia ter que ir lá em Petrópolis para fazer a colação deles. Aí a gente ia ter que ir para Amparo, para todos os lugares fazer a colação de vocês. Se me perguntarem, eu vou falar que eu quero presencial, tá bom? Gente, pessoal, alguma dúvida a mais? Nós não vamos embora que a gente já tem a Tem ainda mais finalização. mais alguma pergunta? Mas, como diz a Juliana, posso ficar tranquila nas minhas férias? Pode. Esse é um bicho de 7 cabeças? Não. Desde que vocês acompanhem, desde o início, né, todo esse plano, a programação, né, as orientações. Tranquilo. A gente sofre, né? Sofre para escrever, né, Juliana? Juliana, que está aqui conosco também, nós sofremos, eu sofro para escrever artigo, Gabriel, que está na iniciação científica, sofre, todo mundo sofre, todos nós sofremos. Eu acho que assim, o sofrimento que a gente pensa é que o trabalho de escrever, ele é um trabalho de escrita e reescrita, e isso tem que ser encarado como parte do trabalho de escrita. E, né, então, assim, nenhum artigo nosso publicado, nenhum texto, nosso mestrado, nosso doutorado, ele não foi escrito em uma única versão, né? A gente escrevia, entregava para a nossa orientadora, a orientadora lia, pedia alterações. Então, assim, encarem isso como um processo de aprendizagem, né? Quando o orientador fala assim, olha, precisa melhorar aqui, essa parte não está boa, melhor. É isso que vocês têm que encarar. Eu adorava ir para as orientações, adorava. Aliás, eu amava minhas qualificações, que eu achava assim que era o momento mais rico. No mestrado e doutorado tem qualificação, que é uma banquinha lá interna em que eles falam, eles falam, olha, esse trabalho aqui não está bom, aqui precisa melhorar, aquilo lá. Mas era o momento que o meu trabalho crescia. Então, a gente tem que encarar não pessoal. Eles falaram mal do meu trabalho. Não, que bom que falaram, meu trabalho vai ficar melhor agora. Então, é dessa maneira que a gente tem que olhar para o trabalho. Então, é essa que eu acho que é a leveza que a gente tem que levar no TCC. Sim, né? sim. É árduo, é trabalho, é sentar, é ler, é estudar, é escrever, né? Tirar um bom... Isso sim, mas... a gente, no final, o prazer de olhar para aquele TCC e falar assim, nossa, fui eu que escrevi isso. Exatamente. Depois de um tempo você fala, nossa, fui eu que escrevi isso. E tempos depois você repensa, retoma, amplia. Né? Então, é prazeroso. Ter orgulho disso, exatamente. Mas é trabalho. Exatamente. Né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, passamos aqui para mais uma parte que nós gostaríamos... Dúvidas sobre gestão? Sim, oi, boa noite. Oi, Albanita. Tudo bem com vocês? Então, eu sei que a gente está falando assim, muito de TCC, mas eu tenho uma dúvida sobre o estágio de gestão nesse ano agora, né, que a gente está no último ano da pedagogia, dessa obrigatoriedade de ser presencial, já que a gente fez estágio online, isso assim, tem como fazer a gestão online? Isso é uma coisa que dá para adequar? É uma dúvida. Na verdade, assim, nós tivemos uma normatização que regulamentou o estágio remoto no período emergencial, no período da pandemia. Essa regulamentação que veio do MEC, porque nunca existiu estágio remoto, ela se encerra agora no final de 2021. Então, a partir de 2022, a gente não tem mais a regulamentação que autorize estágios remotos.
Sim. Então, porque o estágio sempre foi um estágio presencial, os estudantes iam até a escola, vivenciavam a experiência da escola. No período da pandemia, saiu essa regulamentação, ela primeiro era de 2 meses, depois mais 2 meses, aí eles prorrogaram até final de 2021, para não ficar prorrogando. Mas ela se encerra agora no dia 31 de dezembro. Da mesma forma, né, que a exigência para os cursos em EAD que as avaliações sejam presenciais. E também veio uma regulamentação emergencial que autorizou vocês continuarem. E agora, né, isso também está sendo discutido, porque nós queríamos manter, mas pela resolução do MEC também não pode, né? Mas está sendo ainda discutido e vendo até quando que eles vão realmente prorrogar isso ou não. Mas aí são regulamentações que vêm, né, superior, vem do MEC e não da instituição. Tá, tudo bem. Tá bom, obrigada. Tá? Imagina. Bom, então vamos para a próxima, que nós trouxemos aqui, né? Uma mensagem para vocês. Olá, alunos de pedagogia! Vim aqui, em nome da Hermê e da Ju, para dizer que passamos por tempos difíceis, que vocês tiveram que superar muitos desafios e foram muito guerreiros. Estamos orgulhosos de vocês. Agora, vamos recomeçar uma nova etapa com novos desafios, sucesso e realizações. Ah, e também estou aqui para desejar a todos um lindo Natal e um 2022 de muita paz. Oh, oh, oh! Olá, para todos, alunos de... Foi a nossa mensagem, né, para os alunos de pedagogia e para os alunos que não são da pedagogia, mas que estão aqui conosco também, né? Muito obrigada. Agora já estou morrendo de vontade de vir para a pedagogia. Feliz Natal para todos. Pessoal, nós vamos verificar um jeito de disponibilizar esses 2 encontros do estágio e do TCC. Talvez salvar no YouTube, e aí a gente manda os links para vocês, tá bom? A gente vai ver uma maneira fácil de fazer isso, e aí a gente manda para vocês pelos representantes, tá bom? O cachorro não era nosso. O cachorro é da Juanita. Gente, muito boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. Bota o carro no nome da gente, porque ele não vai estar aí, não vai dar fora, não dá tempo. Tá. Acho que a Vanita está com o microfone aberto. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, boas festas a todos. Obrigado a vocês. Obrigada, vocês também. Vou parar de gravar, né? Está gravando ainda.